profissionalismo, né? Confiança, autoridade, qualidade, especialidade, né? Então, essas são algumas das palavras que normalmente vêm à mente das pessoas e pode ter vindo na sua mente quando a gente lê isso. Especialista em Pilates para criança. E aí eu quero mostrar algumas coisas que às vezes pode ser muito óbvia, que é a questão do quê? Quando nós realmente entramos no método Pilates, e aí eu até abro parênteses porque isso também aconteceu comigo, a gente começa a trabalhar com Pilates, aí começa a trabalhar com Pilates para adultos, aí começa a trabalhar Pilates para gestante, aí daí entra um senhorzinho, a gente já trabalha com idoso, aí a gente vê um aluno lá que veio tudo bem, mas daí começou a ter uma crise, a gente acaba tratando essa dor, trabalhando então nessa questão de fazer o aluno realmente estar bem, né? Então se sentir bem, trabalhando lesões, trabalhando fortalecimento. Então a gente acaba entrando no método Pilates, tá? E aqui eu quero que vocês abram a cabeça, né? A gente entra no método Pilates e aqui a gente muitas vezes erra o pulo, porque a gente começa a trabalhar com tudo que é tipo de pessoas com o Pilates. O Pilates ele não tem contraindicação, nós sabemos que ele pode ser trabalhado desde criança até idoso. E aí é o grande erro que a grande maioria faz. A grande maioria simplesmente bota Pilates. Aqui nós temos aulas de Pilates. E aí, se você vê uma placa escrita especialista em Pilates para criança e uma escrito Pilates para criança, qual você vai chamar mais a sua atenção? A placa assim, por exemplo, tá? Aqui tá a placa, tá? Ó. Pilates para criança, especialista em Pilates para criança ou Pilates para crianças. Opa. Qual placa você acha e que na sua visão chama mais? Sem sombra de dúvida, né? Que é a especialista em Pilates para criança. É aquela que as pessoas até vão pensar, ali realmente é mais profissional, eu posso ter mais confiança, que eu tenho certeza que meu filho vai estar em boas mãos. Com certeza a pessoa que trabalha ali, ela tem uma autoridade, porque ela realmente conhece muito a criança. Tem mais qualidade do que uma que trabalha só Pilates para criança. E com certeza ela é mais especialista. Ela é especialista em Pilates nas crianças, tá? Isso é o grande diferencial de quando a gente se aperfeiçoa num determinado nicho, num determinado segmento, tá? E o nosso maior erro é que quando a gente inicia, a gente acaba misturando tudo, né? E aí a gente fica num bolo de neve, porque um pouco tu atende gestante, um pouco tu atende idoso, um pouco tu atende normal, aí daí veio a mãe com uma criança, você tenta adaptar lá, dando uma aula e coloca assim, Pilates para criança, a criança fazendo aula, que nem adulto, e aí realmente é onde a grande maioria se perde. Por exemplo, você tem uma dor, certo? A primeira coisa que normalmente a gente faz é vai no médico, né? E aí você vai no plantonista, né, que tá lá no hospital, e diz lá e chega lá, eu tô com uma dor em tal local, isso e aquilo. Normalmente, o médico que está de plantão, ele é um clínico geral, né? Então é uma pessoa, é um profissional que tem conhecimento, né, geral do corpo, porém ele não sabe tão a fundo determinado assunto, ou determinada dor, ou determinado problema que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Ele te dá uma receita, tá? E aí você pega a receita e ele diz, mas eu quero que você realmente consulte um especialista, porque ele vai te dar mais certo que deveria ser assim. Não é assim que acontece? É assim que acontece. E aí o que você faz? Você liga para o especialista, marca uma consulta e você chega com a medicação que o médico lá, plantonista, te deu, e ele diz assim para você, olha fulano de tal, essa medicação não é indicada para você, você tem que tomar essa outra medicação. O que você faz na mesma hora? Você joga fora aquela que o clínico geral te deu, por mais que ele seja um profissional capacitado, porque na sua cabeça e na sua autocrítica de momento, o especialista sabe mais, ele sabe mais a fundo, ele tem mais conhecimento, ele te passa segurança, ele te passa mais específico as coisas.
automaticamente, no mesmo momento, você simplesmente tira aquilo que o primeiro médico te deu e fica com a segunda opinião. Por quê? Porque ele é um especialista. O momento que a gente começa a trabalhar com o método Pilates, tá? O momento que a gente realmente vai se aprofundar num determinado assunto, o nosso maior erro é querer fazer tudo. Quando você vai ser especialista em Pilates para as crianças, você realmente vai focar nesse novo nicho, tá? Por quê? Porque é um nicho que não tem pessoas profissionais capacitadas para trabalhar. Você vai ter mais dificuldade, pode ser que no início, mas depois que você estiver iniciando com as aulas montadas, com a realmente estruturada, quem você acha que os pais vão escolher para deixar os seus filhos? Eu não tenho dúvida de que é as pessoas que são especialistas. Parece algo muito óbvio, né? Mas ao mesmo tempo não é óbvio. Porque às vezes a gente erra sem se dar conta. Porque a gente tá começando, aí a gente tem aquela mentalidade, se eu não pegar esse paciente, eu não vou ter outro. E aí é que a gente erra. Porque daí a gente não consegue fazer um bom trabalho em todos os perfis de pessoas que nos procuram. Você gasta sua energia, você realmente não tem às vezes conhecimento, não tem segurança, você realmente passa essa insegurança para os alunos. E eles percebem. Por quê? Porque realmente você não tem especialidade para fazer aquilo. O que eu te indico, e não só para criança, mas qualquer área, né? Seja especialista de um determinado assunto. Seja autoridade aqui naquele determinado assunto. Que ele não vai questionar a sua indicação, o seu modo de trabalhar, o seu modo de ensinar com qualquer outro profissional. Porque na realidade você realmente está sendo um especialista de determinada área. Especialista em Pilates para criança é muito difícil de se encontrar hoje em dia, tá? Mas não vai demorar muito, isso vai realmente acontecer como o método Pilates, que logo no início se tinha muito poucos. Hoje em dia a gente consegue encontrar às vezes numa quadra 2, 3 estúdios de Pilates, né? Então, vai tomando uma proporção muito grande. Agora, se cada profissional realmente trabalhar com aquilo que domina, com aquilo que gosta, com aquilo que realmente quer trabalhar, a gente não vai ter 3 estúdios na mesma quadra para os clientes passarem, para os alunos passarem e escolher, eu vou nesse, eu vou naquele. Não, porque pode ter um especialista em coluna, um especialista em idoso, um especialista em criança, e isso é uma maneira da gente realmente se fortalecer entre nós profissionais. Eu não digo que a partir de amanhã você vai dizer, vou botar a placa e vou acabar e não vou mais atender gestante, não vou mais atender idoso, vou trabalhar só com criança. Não, você pode aos poucos, né? Primeiro começa a aprender um pouco sobre Pilates para criança, aí você faz o curso de realmente o método Pilates for Kids, que é um método direcionado para as crianças, né? Em que eu, Vânia, trabalho com isso, explico, mostro as metodologias de ensino, porque realmente eu me especializei em Pilates para criança. E aí você vai gradativamente, né? Focando o seu estúdio, focando o seu nicho de trabalho para onde você gosta, para onde você tem domínio, para onde você te dá prazer. E não simplesmente chega uma pessoa e diz, ai meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Aí vai na internet, procura um monte de assunto, procura porque daquela patologia. Tem que ficar estudando o tempo inteiro e você não tá realmente seguro para fazer o trabalho. Quando você realmente quer algo, então a gente tem que caminhar naquele lugar. Porque uma das coisas que às vezes acontece é a gente tem diversos, né? E aí a gente fica aqui no meio, né? A gente fica aqui no meio, né? O profissional aqui. Aí tem uns 3 aqui de gestante. Aqui tem mais uns 8 idoso. Mais uns 20 normal, que eu digo, né? Aí entrou umas 2 crianças. E aqui bota mais uns 10 que tem dores, tá? Aí nosso estúdio tá assim. Tá? Ou onde nós trabalhamos tá assim. E aí a gente fica aqui que nem uma barata tonta, não sabendo por onde começar. Porque a gente não vai ter o domínio total de gestante, nós não vamos ter o domínio total de idoso, de normais, de criança, de dores. Faz com que você, profissional, com que a grande maioria dos profissionais comece a se sentir que não estão preparados para trabalhar com eles. E aí às vezes o que faz? Então eu vou baixar o meu valor porque realmente eu não sei se tá certo. Tá errado, pessoal. Tá errado. Não é assim que se trabalha. Nós temos que fazer realmente aquilo que a gente tem domínio e as pessoas vão pagar
pelo teu conhecimento, pela tua segurança, pelo teu profissionalismo, pela a tua autoridade, pelo quanto ela confia em ti, pelos resultados que tu gera, pela qualidade, pela especificidade. Então, é isso que nós temos que pensar. É dessa maneira. Quando você decide, eu gosto de trabalhar com isso, segue esse caminho, segue ali, realmente você vai construindo, degrauzinho, 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 você realmente cresce. Agora, no momento que você vai um pouco para um lado, um pouco para o outro, um pouco para o outro, você está sempre no mesmo nível. Você nunca vai crescer. Você vai estar sempre ali, na média. E na realidade, nós temos que ser referências e não a média de todos os profissionais. E eu te convido para realmente conhecer o Pilates para a criança, a metodologia Pilates for Kids. Por quê? É uma metodologia que tem muito poucos profissionais, temos um campo enorme de atuação, não temos tantas pessoas capacitadas para trabalhar com Pilates para criança. Então você pode ser o pioneiro, você pode começar no seu bairro, na sua rua, na sua cidade e realmente levar essa nova visão de Pilates para criança para onde você está. E realmente fazer você mudar de patamar, você realmente crescer e se tornar realmente uma pessoa, um profissional de referência.